Olá! Hoje a gente vai conhecer de perto uma ferramenta que tem a promessa de mudar e muito a rotina na atenção primária à saúde. Esse aqui é um guia prático para a gente entender o assistente APS inteligente. Sabe aquela pergunta que todo profissional de saúde se faz no meio da correria do dia a dia? Com tanta papelada, tanto registro para preencher, será que é possível automatizar essa burocracia toda para a gente focar no que realmente importa, que é o paciente? Bom, parece que a resposta para isso está começando a aparecer. E a resposta vem na forma desta ferramenta. O assistente APS inteligente é basicamente uma inteligência artificial médica pensada e criada para uma coisa: automatizar os fluxos de trabalho na atenção primária. E o mais importante, ela não faz isso de qualquer jeito. Tudo é baseado nos protocolos nacionais e, claro, com total conformidade ética. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai ser assim. A gente começa entendendo o que é o assistente, depois vê como ele lida com registros, documentos e triagens, aí a gente parte para o uso prático com os comandos e termina com uma conversa super importante sobre a ética e o futuro disso tudo. Começando pelo começo, né? O que, afinal de contas, essa ferramenta faz? A missão dela é bem clara: otimizar o trabalho médico. E para isso, ela atua em três frentes principais. E aqui estão os três pilares que fazem a mágica acontecer. Primeiro, ele automatiza os registros clínicos naquele padrão SOAP, sabe? Acabou aquela digitação interminável. Segundo, ele gera documentos médicos na hora, receitas, laudos, tudo padronizado. E terceiro, ele ajuda a aplicar escalas e triagens de um jeito interativo, o que agiliza muito o raciocínio clínico. É, na prática, um sistema completo de apoio. Agora, vamos dar um zoom no primeiro pilar, os registros clínicos. A ferramenta não gera só um texto qualquer. Ela cria evoluções completas, bem estruturadas, naquele formato SOP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano, e tudo adaptado para o tipo de consulta que está acontecendo. Imagina um atendimento de demanda espontânea, uma queixa aguda que chega de repente. O assistente já organiza a evolução com os códigos do CID-10, sugere possíveis diagnósticos diferenciais e, o que é fundamental, ele destaca os sinais de alarme e ainda cria alertas para uma reavaliação se for preciso. Certo. E no acompanhamento de doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, aí o foco muda. A IA ajuda a checar a adesão ao tratamento, calcula na hora o risco cardiovascular, a função renal e ainda dá sugestões de metas e ajustes, tudo com base nos protocolos mais recentes. No pré-natal, a otimização é a mesma. O assistente calcula a idade gestacional, já puxa a lista certinha de exames para cada trimestre e organiza suplementações e vacinas necessários, tudo seguindo o calendário direitinho. E claro, no acompanhamento das crianças, na puericultura, ele segue as diretrizes da OMS e do nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A ferramenta ajuda a monitorar as curvas de crescimento, o desenvolvimento da criança e mantém o calendário de vacinas e suplementos sempre em dia. Vamos em frente, porque agora a gente chega no segundo grande eixo, que é um alívio para muita gente: a geração automática de documentos. É o fim do preenchimento manual e repetitivo de formulários. E o que é impressionante aqui é a variedade. A gente está falando desde um receituário médico simples, passando por solicitações de exames, relatórios, até laudos de ECG e a classificação de risco cirúrgico. E vai até um encaminhamento ou um laudo para o INSS. Tudo já sai no formato certo, pronto para usar. Agora, a terceira funcionalidade, que é uma mão na roda: as ferramentas de triagem. E não é só uma lista de perguntas, não. O legal é que o assistente vai aplicando as escalas de forma interativa, pergunta por pergunta, e já calcula e interpreta o resultado na hora. Essa tabela aqui ilustra bem o alcance disso. Para a saúde mental, por exemplo, ele usa escalas super conhecidas como o PHQ-9 e GAD-7. Para rastrear TDAH, tem o ASR-18. Para suspeita de autismo, o MChat. A ferramenta conduz a aplicação e, no final, já entrega a interpretação clínica toda padronizada. E aqui tem um ponto que é, nossa, absolutamente crucial para a segurança do paciente. A ferramenta foi programada para identificar respostas de alto risco. Por exemplo, se na escala de depressão, o PHQ-9, o item 9, acende um alerta de risco suicida, o sistema dispara um aviso imediato e já sugere uma intervenção. Isso é usar a tecnologia a serviço da vida. Ok, a gente já viu o quê. Agora vamos para o como. Como usar essa ferramenta no dia a dia. Vamos para a parte prática, para ver como interagir com ela do jeito mais eficiente possível.
Antes de sair dando comandos, é bom entender as regras do jogo. A IA segue os padrões do SUS e do Conselho Federal de Medicina. Ela usa a linguagem médica formal e valida os dados automaticamente. E o mais legal, ela guia o profissional perguntando sempre qual o próximo passo, criando um fluxo de trabalho que é quase uma conversa. A eficácia da interação depende muito do quão específico a gente é. Um comando básico, como o primeiro, funciona. Mas olha a diferença para um comando avançado, que inclui idade, comorbidades e a ação necessária. O resultado é muito mais completo e economiza ainda mais tempo. Então, para tirar o máximo proveito da ferramenta, a dica de ouro é seja específico. Use detalhes clínicos, evite aquelas abreviações que só a gente entende e não tenha medo de pedir complementos ou até de combinar várias tarefas num comando só. O assistente foi feito para entender o raciocínio clínico. E agora, para fechar, a gente chega numa discussão que é fundamental. Onde a ética se encaixa nisso tudo? E o que essa tecnologia representa para o futuro da medicina? A resposta curta é que a IA é uma ferramenta de apoio, e entender isso é a chave de tudo. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás da ferramenta. A tecnologia não está aqui para substituir o julgamento clínico, nem a relação com o paciente. Muito pelo contrário. Ela está aqui para ampliar a capacidade do profissional, para liberar tempo para um cuidado mais humano e para aumentar a segurança de todo o processo. Portanto, a mensagem final é, na verdade, um convite. Um convite para a gente usar essa tecnologia de forma ética, com responsabilidade e de forma colaborativa. É um convite para explorar o potencial gigantesco que a inteligência artificial tem para oferecer à medicina. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir, né? Ferramentas como essa estão redesenhando o que a gente achava que era possível. Diante disso fica a questão: qual vai ser o próximo passo na evolução da nossa prática médica? O futuro, pelo visto, já começou.